Olá, pessoal. Estamos juntos mais uma vez, nosso curso aqui de Pedagogia Freiriana, falando um pouquinho sobre a pedagogia da autonomia. Essa é a terceira aula de um total de três, portanto, a nossa última aula sobre o livro Pedagogia da Autonomia, esse texto, né, que traz tanto da identidade da pedagogia brasileira. Hoje vamos falar sobre o último capítulo, né? Ensinar é uma especificidade humana. Meu nome é Emerson Saqueto, estamos juntos então mais uma vez. Vamos lá? Então, a pedagogia da autonomia enquanto uma especificidade humana vai continuar esse corolário, esse conjunto de saberes, né, ou postulados que Paulo Freire apontam como necessários para a prática docente, são saberes, atitudes, né, esperadas para nós educadores. E aí então Paulo Freire coloca neste último capítulo que o ensinar vai exigir segurança, competência profissional, generosidade, comprometimento, exige que a educação seja entendida como uma intervenção no mundo, liberdade e autoridade, tomada consciente de decisões, saber escutar, reconhecer que a educação é ideológica, disponibilidade para o diálogo e, por fim, querer bem aos educandos. Vamos, então, entender um pouco como assim, para que lado Paulo Freire está nos conduzindo agora para essa pedagogia da autonomia. Escreve o professor Freire. Que possibilidade de expressar-se, de escrever, vem tendo a minha curiosidade. Creio que uma das qualidades essenciais que a autoridade docente democrática deve revelar em suas relações com as liberdades dos alunos é a segurança em si mesmo. Então, vamos ver aqui, ó, nós temos dois pontos aqui dialéticos aqui apontados quase em conflito, né? A autoridade docente e, ao mesmo tempo, a liberdade dos alunos. Só que elas estão em diálogo, elas não estão em confronto, como se fossem antônimos, se tivesse uma guerra, uma trincheira estabelecida entre a autoridade docente e a liberdade discente, entre a autoridade do professor como quem coloca um postulado autoritário e a liberdade plena, satisfativa do aluno. Não se trata disso. Essa autoridade é uma autoridade que se faz pela liberdade e a liberdade, né, dos alunos se faz também com autonomia e em observância a essa autoridade. Então, há uma relação aqui sendo produzida. É a segurança que se expressa na firmeza com quem atua, com que decide, com que respeita as liberdades, porque é uma autoridade democrática, né? Com que discute suas próprias posições, com que aceita rever-se, né? Então, nós estamos falando de uma autoridade baseada numa segurança firme, numa segurança de alguém que se coloca a ser, de fato, educador. Então, nós estamos falando de, enfim, educador, docente, professor, como aquele que é firme, decide, mas, ao mesmo tempo, respeita as liberdades, discute as próprias posições e aceita fazer uma revisão sobre a sua própria postura em curso, em sala de aula, em suas atitudes didáticas pedagógicas. Então, não estamos falando aqui, de fato, de um entrincheiramento. Então, essa educação como prática humana, ela prevê esse senso, né, de autoridade que provoca, inclusive, e que se faz pela autonomia e provoca liberdade. Segura de si, a autoridade docente, estamos nos referindo, não necessita de, a cada instante, fazer o discurso sobre sua existência, sobre si mesma. Então, o docente em sala de aula não precisa ficar evocando sobre si a todo momento o princípio da autoridade, né? Não se trata de um monólogo para ter que falar sobre a autoridade. A prática docente, ela vai produzindo pelo exemplo a encarnação dessa autoridade. Então, ela não precisa ser conclamada. As posições dentro do agir pedagógico é que já mostram essa autoridade. Então, atenção aí
educadores, né? A nossa autoridade, então, ela é evocada na própria dinâmica da sala de aula, no próprio fazer-se do ensino. Não precisa, então, ser conclamada, né? Ser aclamada a todo instante, né? Como quem pede, né, para que a sua autoridade seja reconhecida. Ela é reconhecida no próprio fazer educativo. Não precisa perguntar a ninguém, certa de sua legitimidade. Se sabe com quem está falando, segura de si, ela é porque tem autoridade, porque exerce como indiscutível sabedoria. Então, ela não é um princípio evocado, né, no autoritarismo, né, na redução do outro, na diminuição do outro. Né? Não existe isso de eu sou aquele que pode te reprovar, eu sou aquele que detém toda a autoridade, você tem que ter uma atitude servil frente a essa autoridade. Não, ela é feita como autoridade mesmo na preservação da liberdade do outro e evocando a autonomia do outro. Então, essa relação, né, de autoridade e liberdade, ela vai colocando, então, essas exigências educacionais que são seguidas, né? Inclusive, pensando essa educação como uma prática plenamente e indiscutivelmente humana. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Óbvio que se a gente está falando dessa autoridade, essa autoridade ela se faz na segurança do conhecimento e na segurança da postura pedagógica das suas práticas didáticas. Não se trata, na verdade, de um investimento disciplinar. O docente não tem que evocar a premissa da disciplina. Ela se faz disciplina no próprio agir pedagógico e na relação com a autonomia que seus educandos vão tendo com a sua postura. Óbvio que não é ser banana também. Né? Paulo Freire não está falando que o docente tem que ser banana. Ele tem que ser seguro, competente, generoso. Mas ele tem que ter essa autoridade que vai ser entendida por nós aqui a partir das suas colocações. Vamos lá. A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se funda na sua competência profissional, né? Então, a sua postura profissional já evoca essa segurança e essa autoridade. Nenhuma autoridade docente se exerce ausente dessa competência profissional. O professor que não leve, ou seja, não leva a sério a sua formação, que não estuda, que não se esforce para estar à altura da sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Então, óbvio que a indisciplina vai estar abundando naquilo onde falta profissionalismo, né? E aí, então, o autoritarismo tende a aparecer quando há uma incompetência profissional. Quando essa competência é algo que evoca o reconhecimento do alunado, ela se faz naturalmente, tá? Isso não significa, porém, que a opção e a prática democrática do professor ou da professora sejam determinados por sua competência científica. Não se trata apenas de saber, né? Saber é importante, é um dos passos, mas outro passo é o da sua postura ética, né, que a gente vê agora. Há professoras cientificamente preparadas, mas autoritários a toda a prova. O que quero dizer é que a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Então, não é só saber, não é só ter o conhecimento dos conteúdos. Há que se ter também todo o manejo ético e a competência profissional de preparar-se decentemente para a docência. Preparar o seu material, preparar o seu planejamento, né? Chegar na sala de aula com a postura adequada, de fato, do professor, reconhecer as necessidades que vão sendo colocadas ali na dinâmica da sala de aula. E isso, essa ética, é a competência didática, a competência pedagógica, a competência profissional docente, aliada à competência científica, que vai endossar e alicerçar a autoridade docente, a autoridade do educador. Outra qualidade indispensável à autoridade em suas relações com a liberdade é a generosidade. Então,
a segurança, essa autoridade pede a competência profissional, mas pede também generosidade. Como assim? Não há nada mais que inferiorize a tarefa formadora da autoridade do que a mesquinhez com que se comporte. Então, obviamente, o professor, o educador generoso, aquele que compartilha, que não se encastela, que não se coloca num lugar afastado do aluno, ou seja, que não é mesquinho, que sabe partilhar na sala de aula, a generosidade também evoca a sua autoridade. A reação negativa ao exercício do comando é tão incomum com o desempenho da autoridade quanto a sofreguidão pelo mando. O mandonismo é exatamente esse gozo irrefreável e desmedido pelo mando. Ou seja, não se trata de mandar. O professor não tem que exercer o mandonismo na sala de aula. Ele deve fazer da prática pedagógica o seu exercício profissional. Então, há que se reconhecer no outro um lugar de diálogo, um lugar de respeito. Então, a prática pedagógica, não importa se dos mais miúdos, né, da criança, no início do seu processo de escolarização, até graus mais altos no processo escolar, sei lá, você dando uma aula, numa disciplina de mestrado, de doutorado, enfim, não importa se no jardim da infância ou no doutorado, não se trata de uma relação de mandonismo em que este aluno, este discente, ele pura e simplesmente tem que obedecer ao meu mando. Ele tem que reconhecer o regramento da disciplina, de como os conteúdos são geridos, saber se colocar no diálogo e, enfim, desempenhar a sua relação com esse conhecimento da maneira mais autônoma possível. Por isso estamos falando de uma pedagogia da autonomia. Ela é autônoma porque reconhece um processo de libertação e de liberdade. Mas essa liberdade não é libertinagem, do mesmo jeito que a autoridade docente não é autoritarismo e mandonismo. Então, as regras do jogo pedagógico, elas são todas iluminadas no próprio fazer ou reconhecidas no próprio fazer quando há competência profissional e há generosidade. A autoridade docente mandonista, rígida, não conta com nenhuma criatividade do educando. Não faz parte de sua forma de ser, esperar sequer que o educando revele o gosto de aventurar-se. Óbvio, porque há um enquadramento disciplinar que dociliza meu corpo, que me coloca aprisionado de um estilo de formação em que eu não me aventuro, então, como discente, a pensar outras coisas. Porque eu não tenho liberdade para isso. Eu tenho que simplesmente apresentar as respostas às perguntas feitas e ainda perguntas feitas que não me conduzem a uma problematização. Então, a relação mandonista rígida não cria novas formas de pensar e novas formas de elaborar. Por isso, se trata de um componente curricular que é tratado dessa maneira, ou um docente que se reconhece dessa maneira, a disciplina tende a ser uma disciplina extremamente pautada pela memorização do conteúdo, porque eu tenho que simplesmente responder às premissas básicas dessa disciplina, ou decorar, ou aspas, saber aquilo que está me pedindo, e aí eu consigo passar por ela. Tá? A autoridade coerentemente democrática, fundando-se na certeza da importância quer de si mesma, quer da liberdade dos educandos para a construção de um clima de real disciplina, jamais minimiza a liberdade. Isso é muito bacana. A real disciplina, ela se pauta pela liberdade. A gente pode ter uma aparente disciplina pautada pelo mandonismo, mas essa disciplina pode ser medo, pode ser um bocado de outros sentimentos, não de reconhecimento da autoridade, mas de, aspas, respeito à condição de acrisolamento, ou seja, de aprisionamento que aquele conteúdo ou que aquele docente está provocando. Pelo contrário, aposta nela. Então, a autoridade, o clima de real disciplina aposta na liberdade. Ele quer ver onde que a liberdade vai. E aí,
o processo de maturação educacional e comportamental e, enfim, ético dos alunos é que vai permitir prosseguir ou não. Ou seja, não é a chamada, vamos dizer, que vai garantir a presença. O professor que coloca na sua chamada as garantias da sua presença, da presença, digo, dos seus alunos, ele perde a possibilidade de criar junto com os seus alunos, porque esse aluno só frequenta por conta do medo, não por conta da didática, do pedagógico, do conteúdo, da autoridade do professor. Né? Não estou querendo dizer que o educador não tenha que fazer chamada de presença. Estou querendo dizer que a presença do aluno na sua turma não pode ser garantida pela chamada. Inclusive, a relação pedagógica, por exemplo, que se é colocada virtual, né? Tá ali, o aluno tem a liberdade maturacional de entrar em contato com este conteúdo. E aí ele, no seu processo de maturação, é que vai dizer se isso é importante, como é que é, enfim. O aluno ele vai, aos poucos, de acordo com o seu caminhar dentro do seu processo de escolarização e de aquisição do conhecimento, né? Se encontrando ou até mesmo se perdendo também dentro desse ideário, né, da liberdade. Agora, eu não posso me tornar, enquanto docente, né, o sujeito que é ao mesmo tempo docente, educador, e sei lá, guarda, né, que é polícia, que tem um comportamento policialesco com relação aos seus educandos, né? Aí vamos ver se ele vai progredir ou se vai regredir. Eu como docente da autoridade, eu como docente, como educador, pautado numa ética progressista, né, vou estar ali reconhecendo esse conjunto de saberes e fazeres que foram apresentados no decorrer da disciplina, inclusive, né, a maturidade com que ele lidou com a gestão do seu tempo, com a possibilidade de estudo, que são características que têm que ser avaliadas, né, pelo docente. Né? Empenha-se em desafiá-la sempre e sempre. Jamais vê na rebeldia da liberdade um sinal de deteriorização da ordem. Ou seja, não é porque os alunos estão rebeldes, né, que eles estão desprivilegiando ou deteriorando a ordem que é colocada pela minha prática docente. Né? Eu não posso trazer ao sentimento machucados dessa ordem, ou considerar, então, porque minha aula não tem valor, porque os alunos... Não, eu tenho que pensar como é que eu estou gerindo e nutrindo essa relação. Porque ela tem uma parte ali e tem uma outra parte colocada na gestão do conteúdo. Porque há um fazer didático que tem que ser feito na sala de aula, que é reconhecer como cada enquadramento está acontecendo, como que as coisas vão sendo conduzidas, né? A autoridade coerentemente democrática está convicta de que a disciplina verdadeira não existe na estagnação, no silêncio dos silenciados, mas no alvoroço dos inquietos, na dúvida que instiga, na esperança que desperta. Então, essa autonomia e óbvio, a autoridade docente ela é garantida pelo alvoroço, pelos questionamentos, pela problematização, pela instigação daquele conteúdo, pelo despertar da necessidade de reconhecimento da importância daquele conteúdo, e não apenas no silenciamento. Porque no silenciamento também pode estar abundando muito mais a ignorância do que o conhecimento. O papel, então, da autoridade democrática não é transformando a existência humana num calendário escolar tradicional. Marcar as ilusões de vida para as liberdades. Mas quando tem um conteúdo programático a propor, deixar claro com seu testemunho que o fundamental no aprendizado do conteúdo é a construção da responsabilidade da liberdade que se assume. Então, o professor ensina também a estudar. A vida, então, vai pedindo ali, por exemplo, se nós estamos falando de um ensino técnico, de um ensino profissionalizante,
A postura que ele tem na sala de aula tem que ser apresentada, né, apresentar uma modulação que é o que vai ser colocado dentro da prática profissional do sujeito. E a postura, uma postura que vai ser cópia ou avolumada, enfim, que vai ser consonante, vai estar junto com uma estrutura que também está dentro da sociedade. Tá? Então, se você se encontra educador dentro de uma escola que só tem disciplina, o problema não é só seu, o problema é qual que é a realidade social desse aluno, o que está acontecendo para não ter disciplina, essa esperança, essa liberdade estão construídas de que maneira, e você vai ter condições de trabalhar nisso aí, inclusive fazendo com que a sua sala tenha, pela sua autoridade, a escuta necessária para reconhecer as pessoas que estão ali e, obviamente, entrar no jogo ou trazer para o jogo didático-pedagógico estes sujeitos. Ensinar e, enquanto ensino, testemunhar aos alunos o quanto me é fundamental respeitá-los e respeitar-me. São tarefas que jamais dicotomizei. Então, é um respeito mútuo. Nunca foi possível separar em dois momentos o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos. Então, eu ensino matemática, português, ciências, eu alfabetizo, ensino a disciplina de pedagogia, de biomedicina, enfim, da área de saúde, da área humana, da área de exatas, não importa onde eu esteja trabalhando, né, o meu conteúdo, mas eu não posso me ater à minha prática docente apenas ao conteúdo. Eu não sou um educador de, sei lá, equações do segundo grau. Eu não sou um educador de práticas pedagógicas apenas. Eu sou um educador, eu não sou um educador alfabetizador apenas. Eu sou um educador que ensina o meu conteúdo, mas que também ensina a estudar comportamentos, ética, leitura de mundo. A prática docente, que não há sem a discente, é uma prática inteira. É uma relação inteira. É uma relação de ensino e de aprendizagem. Não existe aprendizagem sem ensino. E não existe ensino sem o aprender. Do mesmo jeito que o aprender e o ensino, então, estão profundamente ligados, do mesmo jeito que a docência e a discência estão profundamente ligados, a formação é uma formação inteira de ensinares e aprenderes. Então, o ensino dos conteúdos implica o testemunho ético do professor. A boniteza da prática docente se compõe ao anseio vivo de competência do docente e dos discentes e de seu sonho ético. Não há nesta boniteza lugar para a negação da decência, nem de forma grosseira, nem farisaica, ou seja, nem mentirosa. Não há lugar para puritanismo, só há lugar para pureza. E aí, então, a gente vai percebendo que essa autoridade pedagógica que Freire evoca, né, como uma segurança profissional, como uma generosidade, como consequência próxima da prática pedagógica, é óbvio que ela vai exigir também um grau de comprometimento. Outro saber que devo trazer comigo e que tem que ver com quase todos os que tenho falado é o de que não é possível exercer a atividade do magistério como se nada ocorresse conosco. Como assim? Como se nós fôssemos neutros, como se nós fôssemos, que nós não tivéssemos um comprometimento. Então, não dá para exercer o magistério, não dá para exercer a atividade didática, pedagógica, não dá para exercer o ensino sem esse comprometimento. Como impossível seria sairmos na chuva expostos totalmente a ela, sem defesas e não nos molhar. Né? Entrou na chuva para se molhar, entrou na prática docente, entrou na didática, você acaba se misturando, ou enfim, você acaba interagindo com a realidade pedagógica e a realidade didática, a realidade dos alunos, e acaba, então, totalmente encharcado dessa realidade. Tá? Não, é diferente de uma profissão que você vai lidar com objetos.
As profissões que lidam com as pessoas, se não é na relação com essas mesmas pessoas, aquilo que é produzido é muito deficitário. Então, a produção que eu estou falando aqui, eu estou falando o que é de fato o ensinar com competência, o aprender com eficiência, né? Essa relação de ensinar com competência e aprender com eficiência só vai ser possível, legal, só vai ser produtiva, afinal de contas, se a relação também for potencializada, se a relação for potente, né? Então, entra na chuva, é uma disciplina de relações humanas, essas relações humanas, então, exigem comprometimento. Não posso ser professor sem me, por diante dos alunos, revelar com facilidade ou relutância a minha maneira de ser, de pensar politicamente. Então, é um tal comprometimento que eu me coloco. Não dá para eu chegar mascarado na sala de aula, escondendo as minhas leituras de mundo, né? Não posso escapar à apreciação dos alunos. Vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas a crítica, o diálogo, o debate está aí justamente para isso. E a maneira como eles me percebem tem importância capital para o seu desempenho. A maneira, porque é óbvio, se existe respeito, se a relação entre professor e aluno ela é empática pela linha do respeito, haverá um crescimento mútuo. E eu estou colocando isso, vou até modernizar, né? Porque Paulo Freire não pegou o discurso da empatia hoje, né? Hoje, muitos falam assim, mas você tem que ser empático. É claro que a gente tem que ser empático, mas muitas vezes essa solicitação de empatia também nos chega como processos extremamente violentos. As pessoas querem empatia, mas não se dão em empatia. Querem ser reconhecidas, agraciadas, receber as benesses do acolhimento, mas não querem escutar ou acolher. Então, essa relação tem que ser dupla. Né? Eu não escapo à apreciação dos alunos e os alunos não escapam à minha apreciação. Essa apreciação ela tem que ser um crescimento contínuo e mútuo, né? Generoso de empatia. Né? Eu lembro disso porque muitas das vezes os alunos querem a empatia, benevolência, o favor do docente, mas são extremamente agressivos, ríspidos e violentos com o docente. Então, há que se falar isso para os jovens educadores, né? Para quem ainda vai, se isso aqui está sendo visto, né, por alguém que está fazendo formação continuada de professores ou formação inicial de educadores, né? Não importa se inicial ou continuada, mas a questão é que o processo de formação docente, o ser professor, é um ser que primeiro tem que ter uma autoestima do próprio educador para que ele possa retribuir essa autoestima e também, obviamente, do mesmo jeito que ele tem que amar, ele também tem que faz essa expectativa de fazer a sua prática pedagógica na expectativa do reconhecimento e do afeto. E a maneira como eles se percebem tem importância capital para o desempenho, significa que a maneira como essa relação está construída obviamente, vai dizer se esse objeto é pedagógico, se essa relação pedagógica ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa. Se vai produzir frutos ou se não vai produzir frutos. Frutos você produz, né? A questão é se esses frutos são mais doces ou se eles são menos doces. Daí, então, que uma das minhas preocupações centrais deve ser a de procurar a aproximação cada vez maior entre o que eu digo e o que eu faço. É a coerência, é o bom senso. Entre o que pareço ser e o que eu realmente estou sendo. Também porque eu não posso, né, isso ainda nem como educador, mas eu tenho como gente que fazer essa perspectiva de autocompreensão para além de uma fagulha de espelho. O que eu estou chamando aqui de fagulha de espelho? Com uma percepção quebrada ou fantasiosa da minha reflexão. Eu tenho que procurar, de fato, reconhecer as atitudes, né? Fazer uma autocrítica poderosa para eu conseguir fazer uma crítica igualmente potente para fora. Se perguntado por um aluno sobre o que é tomar distância epistemológica do objeto,
E olha que, então, vão ser, óbvio que a gente sabe aqui, Paulo Freire também sabe o que é tomar distância epistemológica do objeto, tá, gente? A gente está falando aqui de uma fenomenologia, né? De um método fenomenológico. Mas, enfim, se perguntado por um aluno sobre o que é tomar distância epistemológica do objeto, eu lhe respondo que não sei, mas que posso vir a saber. Então, se ele não sabe, se a gente não sabe como educador, a melhor resposta é, olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Isso é melhor, isso não me dá a autoridade de quem conhece, me dá a alegria de, assumindo minha ignorância, não ter mentido. Porque eu vou procurar saber. É muito melhor fazer esse reconhecimento humilde do que inventar coisas, porque nós professores, muitas vezes, pelo medo de perdermos a nossa autoridade, reconhecendo que não sabemos alguma coisa, corremos o risco de mentir, falando algo que nós não sabemos. E isso, quando é sentido como é desvendado, quebra completamente a relação de confiança pedagógica. E, então, não mentir, assumir a ignorância, procurar saber, então não vai me fazer menor, vai me fazer maior. E aí, numa outra oportunidade, eu vou chegar e falar, nós estávamos conversando sobre aquilo, eu estudei. Porque o professor também estuda, tá? E não ter mentido abre para mim, junto aos alunos, um crédito que devo preservar. Eticamente possível teria sido dar uma resposta falsa, um palavreado qualquer, um chute, como se diz popularmente. Mas, de um lado, precisamente porque a prática docente, sobretudo, como a entendemos, me coloca a possibilidade que devo estimular de perguntas várias. Preciso me preparar, então, ao máximo para esses questionamentos. Né? Continuar sem mentir aos alunos de um lado e me preparar ao máximo para o outro. Não ter de afirmar seguidamente que não sei também. Porque se eu também fico preso ao não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, quer dizer, eu começo a secar a relação de questionamento, porque o aluno fala assim, ele não sabe e não procura saber, ele não sabe e não me traz o conhecimento. Então, o que eu vou fazer enquanto aposta nessa prática docente, né? Então, a gente entra em descrédito também quando isso acontece. Né? Saber que não posso passar despercebido pelos alunos e que a maneira como me percebam me ajuda ou desajuda no cumprimento de minha tarefa de professor, aumenta em mim os cuidados com o meu desempenho, que é a necessidade contínua de a gente estar estudando. Não dá para a gente, né, tentar ali passar desapercebido, né, passar pelos cantos, para criar uma prática pedagógica de esconderijos, de escondimento. Né? Eu, como diria, né, a psicanálise, o docente é um sujeito de suposto saber. Mesmo que esse saber não esteja em completude, porque nunca estará, porque nós somos seres aprendentes, como todos os seres somos aprendentes, aquilo aqui me coloco na arte de ensinar, na prática pedagógica, eu tenho que me preparar ao máximo, ou seja, eu tenho que amolar a minha faca de manuseio. Eu tenho que estar amolado com os conteúdos que ministro. E isso, obviamente, vão me preservando, mantendo e criando na relação do suposto saber uma admiração que me permite a entrada para gerir, nutrir as relações de conhecimento. Se a minha opção é democrática, progressista, não posso ter uma prática reacionária, autoritária, elitista, não posso discriminar o aluno em nome de nenhum motivo. A percepção que o aluno tem de mim não resulta exclusivamente de como atuo, mas também de como o aluno entende como atuo. Então, eu tenho que observar todas essas relações de poder que são criadas, todas essas flexões sociais, como que a coisa vai caminhando dentro da relação, porque não é só a imagem que eu tenho de mim mesmo, é a imagem que eu passo, né, como educador de mim mesmo para os meus alunos também. A percepção que o aluno tem de mim não resulta exclusivamente de como atuo, mas também de como o aluno entende como atuo. Evidentemente, não posso levar meus dias como professor a perguntar aos alunos o que eles acham de mim ou como me avaliam. Né? Alguns docentes caem nessa armadilha de fazer processo constante, né, de avaliação, pedindo feedback da própria prática pedagógica, e aí o educador acaba se tornando um contador de história da sua própria história, ou revelador de suas amarguras
e neuras, e não traz a prática pedagógica e o conteúdo como algo para libertação e emancipação desse aluno. Então, eu fico, né, crio na sala de aula um grande muro de lamentações ou um palco para atuação do educador que se auto-vangloria como se estivesse dentro de um teatro. Então, não pode ser nenhuma coisa nem outra. A sala de aula não pode ser um misto entre palco circense, tampouco muro de lamentação. Né? A cena ali é outra, o foco ali é outro. Então, é óbvio que fazer uma avaliação junto com os alunos, eles estão entendendo, mas tem várias outras coisas que você vai começa a identificar pelos olhares, né, como se eles estão se colocando, se está fazendo perguntas, se não está. O professor tende a compreender da maneira como os alunos vão falando o compasso, o ritmo com que as coisas estão sendo conduzidas. Mas devo estar atento à leitura que fazem da minha atividade com eles. Precisamos aprender a compreender o significado de um silêncio, ou de um sorriso, ou de uma retirada da sala, o tom menos cortês com que me foi feita uma pergunta. Afinal, o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente lido, interpretado, escrito e reescrito. Me lembro aqui agora, então, de Bakhtin, né? Que não se trata apenas do texto, mas todo o seu contexto, todos os símbolos, o emaranhado, então, de simbologias, né, essa flexão da filosofia chama-se, né, semiótica, né, toda essa semiologia, todo o conjunto de aspectos, né, que são demonstrados nesse contexto, que vão me permitir diagnosticar, aferir o que está acontecendo, interpretar, compreender o que está acontecendo, se eles estão aprendendo, se eles não estão aprendendo, se eles estão levando a sério aquele conteúdo, se eu tenho que mudar o conteúdo, se eu tenho que gastar mais uma aula com aquele conteúdo, se eu tenho que, enfim, mudar a prática ali, se eu tenho que mudar a postura, se eu tenho que chamá-los para uma reflexão de uma determinada medida de alguma coisa. Tá? Neste sentido, quanto mais solidariedade exista entre o educador e educandos no trato deste espaço, tanto mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na escola. Ensinar exige também, então, compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Tá? É uma compreensão de que educar é atuar de maneira interventiva. Né? Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha prática educativo-crítica é o de que, como experiência especificamente humana, é o texto, o contexto, é o termo de abertura desse capítulo, né? O educar como experiência específica do humano, de que é uma característica humana. A educação, então, por ser humana e quando compreendida de forma crítica, ela é, então, uma forma de intervenção no mundo. Porque ela não pode se colocar no lugar de passividade ou de aceitação do mundo pura e simplesmente. O educador não é um ser angelical, separado do mundo, alienado, que não tenha que fazer a sua reflexão dos seus conteúdos com a realidade que existe. Ah, mas eu não me meto em política, eu não me meto com a ética, eu não tenho que falar nada sobre isso. Até quem está falando sobre isso pode ser perseguido, ser encarado como doutrinador. Mas peraí, os seus conteúdos, eles são extraterrestres? Ou seja, eles são de aplicação fora do planeta Terra? Porque quando aplicados, falando de um ser humano para um ser humano, né? Porque a prática pedagógica é interhumana, né? É entre grupos, é intragrupal e intergrupal, ela é com humanos e para humanos, feita por humanos. Então, quer dizer que as coisas que nos paralisam, nos aceleram, nos tocam, nos emocionam, elas não podem fazer parte daquele contexto. Então, o que a gente vai ter que fazer, então, é colocar robô para fazer a parte educativa.
Não tem como isso acontecer. Se nós somos humanos, a prática educativa ela é igualmente um artefato humano. Ela é da nossa humanidade. E, óbvio, se ela é prática humana, ela acaba sendo, quando assumida no comprometimento, então por isso que estamos na sequência, ela então tem segurança, ela tem comprometimento, ela tem uma competência, uma eficácia, porque ela provoca uma intervenção no mundo. Intervenção que, além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados, ou bem ou mal aprendidos, implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante, quanto o seu esforço de reprodução da ideologia dominante, quanto o seu, desmascaramento. Dialética e contraditória. Não pode ser a educação só uma ou só a outra dessas coisas. Não pode ser passar a ideologia dominante, permitir a reprodução da ideologia dominante, como também não pode ser apenas o seu desmascaramento. Nem apenas reprodutora, nem apenas desmascaradora da ideologia dominante. Esse é um ponto aqui que a gente tem que fazer uma reflexão, dar uma parada aqui para entender por que Paulo Freire está falando que existe uma ideologia dominante aparecendo aqui. O que é isso? Ideologia dominante. Tá? Vamos lá. Quando nós construímos um curso, nós damos a esse curso uma perspectiva de quem é o ingresso, o ingressante, a pessoa que está entrando para fazer aquele curso, e a pessoa que está saindo daquele curso, o egresso. Então tem o ingresso e o egresso. O curso ali, então, é o período que a prática pedagógica vai estar atuando sobre esse sujeito. E aí, então, é construída nesse curso, não importa se da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio ou do ensino superior, não importa se nesse ensino superior a nível de graduação ou de pós-graduação, não importa as modalidades agora, sabe? Importa tudo isso que importa, né? Tudo importa. O lugar, a modalidade, a maneira, é claro que importa. Mas estou falando que todas elas não importam no sentido de que todas elas vão necessitar de um currículo. O ensino infantil há uma expectativa de egresso para ser ingresso no ensino fundamental. E assim, respectivamente. Há um conjunto de saberes, fazeres, de amadurecimento, uma compreensão do que esperamos no final de um determinado ciclo, que é um ciclo, né, de inculcação de conteúdos, mas também de comportamentos, como o sujeito vai sair daquilo ali. Né? Se o sujeito está fazendo um curso de medicina, espera-se que o egresso desse curso seja um bom médico. E aí, para todos os outros cursos, de uma licenciatura, de uma engenharia, de um bacharelado, não, ou, enfim, da educação básica, há um conjunto de expectativas. E esse currículo, então, com as suas expectativas, os seus objetivos, os seus objetos pedagógicos, os seus conteúdos, eles são escolhidos por um grupo de pessoas. Não foi uma galera ali que tirou a sorte, colocou todos os conteúdos dentro de um saco, balançou e foi tirando. Tantas horas de química, tantas horas de biologia. Ou seja, quando a gente fala de Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, ou como nós falamos de planejamento, né? Dentro dali das competências, habilidades, conteúdos, dentro de um determinado currículo, nós estamos falando, na verdade, daquilo que foi encarado enquanto uma política estatal, enquanto que um governo considerou que era importante ser ensinado e ser aprendido. Ele poderia simplesmente dizer, e a história da educação mostra isso, quais as disciplinas, quais os conteúdos, quais as metodologias, o que deveria ser ensinado. Acreditamos num governo aqui que deveria ser ensinado educação moral e cívica.
Aí entra, então, uma disciplina de educação moral e cívica. Existia no período militar a disciplina, o componente curricular da educação básica ou educação moral e cívica. Ao mesmo tempo, uma prática progressista ali da década dos anos 2000 entendeu que tinha que ter filosofia em todos os anos, que a filosofia tinha sido esquecida. Por quê? Porque acredita-se que o componente curricular de filosofia vai produzir uma reflexão que vai dar maior peso para a questão da cidadania. Então, os conteúdos, eles entram de acordo com as políticas de governo e algumas vezes de acordo com a política pública, mas acima de tudo como uma visão de governo de uma ideologia dominante. E se essa ideologia dominante entende de uma maneira diferente, vai modificando, reenquadrando o seu currículo. É óbvio que vai ter interesses de grupos determinados que vão dizer quais são esses conteúdos que devem ser ensinados. Nós queremos que o aluno não estude filosofia, sociologia, estude minimamente, o mínimo possível de ciências humanas e estude mais matemática. A gente vai ter, então, como egresso, um sujeito diferente. E aí nós, educadores, entramos nesse jogo, não apenas... Muitas vezes o governo quer que a gente entre no jogo aqui simplesmente, sem pensar, tira o cérebro da cabeça e vá lá, então, simplesmente afiar, amolar as facas que eles querem. Não se trata disso. Educador não é isso. Educador não é a instrumentalização e a ferramenta pura e a reflexiva de um governo que vai inculcar a sua juventude através daquilo que existe enquanto ideologia dominante sem reflexão. Porque vai ter reflexão. Quer diminuir isso e aumentar isso por quê? E aí, então, a gente está falando do desmascaramento. Então, nós somos instrumentos, enquanto escola, enquanto aparelhos ideológicos do Estado, porque nós passamos esse processo de reprodução da ideologia dominante por intermédio do currículo, dos conteúdos e metodologias que são entendidos como a base comum, ou aquilo que tem que ser dado, o perfil do egresso que deve ser alcançado, e ao mesmo tempo que nós somos esses reprodutores da ideologia dominante, nós somos também o seu desmascaramento, porque nós denunciamos, nós criticamos, nós fazemos uma reflexão. Afinal de contas, existem educadores tanto governistas como críticos do governo. E essa é a beleza da democracia. A democracia permite isso. Que tenhamos uma educação que não seja a postura do silenciamento. E também não somos a denúncia desvairada. Nós, educadores, somos humanos e a prática educativa é igualmente humana e, portanto, intervenção no mundo, ora reproduzindo, ora desmascarando. Espero que isso tenha ficado mais ou menos entendível, né? Na sala de aula acho que isso é mais fácil. Quando a gente grava um vídeo sobre isso, fica um pouco mais complicado. Mas, enfim, neutra, indiferente a qualquer dessas hipóteses, a da reprodução da ideologia dominante ou da contestação, a educação jamais foi, é ou pode ser. Então, não há espaço de neutralidade, porque neutralidade não existe. Até mesmo quando você se diz neutro, você está escolhendo um lado, tá? Então, é um erro decretá-la, a neutralidade, né, como tarefa apenas reprodutora da ideologia dominante, como erro. É tomá-la como uma força de desocultação da realidade. É atuar livremente, sem obstáculos e duras dificuldades. Erros que implicam diretamente visões defeituosas da história e da consciência. Mas é sempre intervenção, tá? É uma atuação humana e é uma atuação interventiva ser docente e ser educador. E é uma imoralidade para mim que se sobreponha, como se vem fazendo, aos interesses radicalmente humanos, os do mercado.
E aí, então, Freire coloca que, olha, não posso ser só reprodutor e nem só desmascaramento. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca, olha, agora eu vou fazer o meu papel de desmascaramento, que é o não concordar com a educação que se serve aos interesses apenas do mercado. Ou seja, ele faz uma crítica ao sistema econômico neoliberalista e há uma compreensão da relação educativa como uma relação de consumo. De um educador como alguém, um trabalhador autônomo que, então, no exercício da sua profissão, meramente funciona para os interesses do mercado. Continua, então, ele provoca uma ética, né? Continuo bem aberto à advertência de Marx, a da necessária radicalidade que me fez sempre desperto a tudo o que diz respeito à defesa dos interesses humanos. Interesses superiores aos de puros grupos ou de classes de gente. E ele está falando daqueles que são os capitalistas do mercado, que, ora, entendem que o que deve sair como egresso do sistema educacional é um tipo, né, anestesiado de trabalhador que não consiga reconhecer, por exemplo, a sua atividade através se alienando. Ou seja, não percebendo aquilo que ele tem como intervir. Né? Entendendo qual que é a lógica do capital, entendendo as relações de mercado. A educação não pode ser, por exemplo, a nível universo particular de ensino, como um produto a ser consumido, que eu pago uma mensalidade e tenho uma resposta. A escola privada ou pública, mas é porque a pública consegue ter uma liberdade maior nesse processo de atuação, porque ela não tem comprometimento com o que o pai está achando que vai desmatricular ou matricular, não tem o poder econômico da mensalidade, né? Então a pública garante uma liberdade maior nisso, mas é questão dessa escola pública ou privada de formar o seu aluno, o seu educando para a crítica e para, obviamente, a compreensão do que se passa socialmente. Ao reconhecer que, precisamente, porque nos tornamos seres capazes de observar, se comparar, de avaliar, de escolher, de decidir, de intervir, de romper, de optar, não nos fizeram seres éticos e se abriu para nós a probabilidade de transgredir a ética. Jamais poderia aceitar a transgressão como direito, mas como uma possibilidade. Possibilidade contra que devemos lutar e não diante da qual cruzar os braços. Então, nós como humanos, nós como educadores, não cruzamos os braços diante das injustiças, por exemplo. Elas são tematizadas. O conteúdo do jornal, digamos, o cotidiano, o sofrimento das pessoas que estão chegando ali na sala de aula, ele é tematizado, né? Você não ensina, não alfabetiza apenas com a cartilha. O educador não fica encartilhado, preso ao sumário do livro didático. Ele deve perceber tudo aquilo que está acontecendo no dia a dia do educando e dia a dia que é também do educador, e aquilo acaba aparecendo na sala de aula. Estamos vivendo um momento da Covid, um momento de pandemia. Saúde, doença, vírus, bactéria, números, estatística, comportamentos, política, a economia frente. Quer dizer, é muita coisa. Isso não vai ser temático? Eu posso pegar os dados da pandemia e dar uma excepcional aula de matemática, de biologia, de filosofia, de história. Eu posso dar uma aula de artes, usando o contexto que nós vivemos. Eu posso dar uma aula de inglês, de línguas. Eu posso dar uma aula de literatura. Eu posso dar uma aula de química. Qual que é a bioquímica que está rolando ali? Que vírus é esse? Enfim, todos os componentes curriculares, eles podem e devem
ser eticamente responsáveis de como os conteúdos são geridos, e esses conteúdos podem estar se relacionando com a realidade do educando. Ler a palavra, ler o mundo. Ler o mundo, ler a palavra. É reacionária a afirmação segundo a qual o que interessa aos operários é alcançar o máximo de sua eficácia técnica e não perder tempo com debates ideológicos que não levam a nada. Mas peraí. Esse é o processo que a gente está chamando de desumanização discente. Ou até desumanização docente, mas é desumanização do processo de aprendizado. O docente não é aquele que vai fazer o operário, né, ser milimetricamente ali cunhado numa eficiência para a indústria, né? O ensino profissionalizante, por exemplo, deve conduzir, obviamente, a profissionalização desse sujeito. Então, ele tem que saber todas as competências necessárias. Se é um trabalhador mecânico, elétrico, da construção, enfim, não importa a área, da química, da biotecnologia, não importa a área desse profissional técnico, ele tem que aprender a ser enquanto profissional nesse ritmo de conteúdos, ou ter as competências técnicas para cultivar as habilidades, ou seja, ele tem que ter essas habilidades também de tecnologia, do uso de tecnologia, mas tem que ter outros dois tipos de conhecimento, que é o profissional trabalhador, que é a garantia dos seus direitos, o seu posicionamento, a sua, sabe, a questão comportamental desse trabalhador dentro da indústria, e ao mesmo tempo o cidadão no mundo. Crítico, reflexivo, indagador, gestor de grupos. Então, isso que nós chamamos de educar para a vida, ou uma educação de fato que compreenda todo o manejo da vida. Porque não pode ser só uma coisa ou só outra. O operário precisa inventar, a partir do próprio trabalho, a sua cidadania, que não se constrói apenas com sua eficácia técnica, mas também com sua luta política em favor da recriação da sociedade injusta, né? Transformar a sociedade, então, num lugar então mais justo. A ceder seu lugar a outra menos injusta, uma sociedade menos injusta e mais humana. Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos da minha disciplina, não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. A gente já colocou isso diversas vezes, mas isso aqui agora está límpido, sonoro, dito com todas as palavras, né? Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos da minha disciplina, não posso, por outro lado, reduzir a minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. É para além do certo e bem dos conteúdos. É o atitudinal, o comportamental, a reflexão crítica, a cidadania, o como pensar esses conteúdos para além desses conteúdos, resolver problemas que vão estar acontecendo no dia a dia com estes conteúdos. Esse é o momento apenas da minha atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-los, a parte da encarnação pelo exemplo, né? Por exemplo. É a decência com que o faço, é a preparação científica revelada sem arrogância, pelo contrário, com humildade. É o respeito jamais negado ao educando, a saber de experiência feita que busco superar com ele. Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência entre o que eu digo, o que eu escrevo, o que eu pesquiso, o que eu leciono, o que eu faço. Coerência. É importante que os alunos percebam o esforço que faz o professor ou a professora procurando sua coerência. Isso é fantástico, né? Fantástico.
né? O professor procurando a sua coerência entre a didática, entre a prática pedagógica, o conteúdo, a gestão ali das relações humanas dentro da sala, aquilo que está fora da sala, dentro da sala, os afetos, as rusgas. É um processo de gestão muito complicado. É preciso também que este esforço seja de quando em vez discutido na classe, de vez em quando discutido na classe. Você tem que compreender isso. Tem que compreender o esforço do professor. Tá? Tem que ser trazido. E a relação agora que a gente faz em atividades pedagógicas não presenciais é um exemplo claríssimo disso. Os alunos têm que reconhecer o esforço dos educadores que estão fazendo para manter a relação pedagógica viva. É preciso também que este esforço seja de vez em quando, então, discutido na sala, na classe. Há situações em que a conduta da professora pode parecer aos alunos contraditória. Isso se dá quase sempre quando o professor simplesmente exerce sua autoridade na coordenação das atividades da classe e parece seus alunos que ele, o professor, exorbitou do seu poder, foi além do seu poder, não era para ter. Nossa, esse cara extrapolou. Vai falar um pouquinho sobre isso, Freire, tá? Às vezes é o próprio professor que não está certo de ter realmente ultrapassado o limite de sua autoridade ou não. E aí, né, a gente percebe, e há um exemplo do Freire, né, que é isso da liberdade, e voltamos ao tema da liberdade e da autoridade, né? Porque é uma fronteira que vai sendo requisitada a todo momento. Um por aqui, um por ali, né? Fronteira, hora eu avanço, hora eu retrocedo nas minhas ações. A gente vai tentando encontrar, porque artefato humano, o equilíbrio entre a liberdade e a autoridade. Todo professor passa por isso em todas as turmas. Saber até onde eu posso, o que eu posso, com o que eu posso com esses alunos, se eu posso avançar mais, se eu tenho que segurar mais um conteúdo, se eu tenho que evocar algumas questões mais atitudinais do que conteudistas. Se não, ele avançou já na atitudinal, eu posso avançar no conteúdo de uma outra maneira, como um boticário, como um farmacêutico, né? Enfim, como um alquimista, o educador vai então compreendendo a dosagem com que ele tem que atuar, a frequência de cada coisa que vai sendo utilizada dentro da sua docência. E aí, então, a autoridade e liberdade são este caso tão central na pedagogia da autonomia que Freire está problematizando nesse terceiro capítulo. No outro momento deste texto, me referi ao fato de não termos ainda resolvido o problema da tensão entre a autoridade e a liberdade. Ele vai dar um exemplo sobre isso aqui, que não está bem resolvido. Inclinados a superar a tradição autoritária, vamos lembrar aí quando Freire escreve esse texto, né? Então nós estamos falando de um texto de um sujeito, né, que está na década de 90, né, que é um dos últimos textos, né, freirianos, mas ao mesmo tempo ele olha para tudo, o seu exílio, o período da ditadura militar, o retorno para o Brasil. Então nós estamos ainda numa democracia, Freire pensando numa democracia muito jovem, que ainda muito machucada pelo processo da ditadura militar ainda. Né? Então, obviamente, como progressista, está inclinado a superar, mostrando a necessidade de superar a tradição autoritária tão presente entre nós. Resvalamos para formas licenciosas de comportamento e descobrimos autoritarismo onde só houve o exercício legítimo da autoridade. Então, como a gente ainda está, às vezes, ainda entendendo como que é o exercício maduro da autoridade, a gente olha para algumas coisas que nós fazemos, então, enquanto professores, e achamos que fomos autoritários quando nós não fomos quando nós usamos apenas a autoridade, tá? E aí, esse exemplo aqui, para mim, é um exemplo muito interessante, né? Recentemente, um jovem professor universitário de opção democrática contava comigo que lhe parecia ter sido um desvio seu no uso da sua autoridade. O professor estava receoso, triste, né? Achando que foi autoritário. Disse constrangido ter se oposto a que um aluno de outra classe continuasse na porta
entreaberta da sua sala a manter uma conversa gesticulada com uma das alunas. Ele tivera, inclusive, que parar sua fala em face do descompasso que a situação provocava. Para ele, sua decisão com que devolvera ao aspecto pedagógico o necessário clima para continuar sua atividade específica, e com a qual restaurara o direito dos estudantes e o seu de prosseguir a prática docente. Então, ele achava que isso fora autoritária. Na verdade, não. Licencioso teria sido, licencioso aqui no sentido de quase que libertino, né? Teria sido se tivesse permitido que a indisciplina de uma liberdade mal centrada desequilibrasse o contexto pedagógico, prejudicando assim o seu funcionamento. Então, o corte paterno, materno, praticamente aqui, é claro que não se trata de um corte paterno-materno, mas o exercício da autoridade não nos fragiliza e não é autoritarismo. O educador, ele tem que ser respeitado naquilo que é o compasso da condução, né, do componente curricular, enfim, da sua aula. A aula não é um lugar para o exercício da liberdade e a manifestação da autoridade, mas ela tem um ritmo. Que ela não é o autoritarismo, mas também não é a libertinagem. Então, o compasso ele tem que ser enfrentado como uma questão. Pera lá, o que você está querendo? O que você está fazendo? Não perco a prática pedagógica. É o sujeito que fica afastado 40 dias da sala de aula e volta tipo assim, não, mas você nos deu liberdade para isso. Opa! O cara que brada, que não escuta, que é desrespeitoso. Não, estou exercendo a liberdade. Peraí, não é isso. Então, a prática docente emancipatória, libertária, ela nos coloca esse desafio da manutenção da autoridade e da liberdade, mas essa liberdade é conquistada pela autonomia, pelo pensar bem, pela postura ética, pelo diálogo de ideias, pela problematização da realidade, e não pela aniquilação ou redução da prática docente. Ou seja, ser um bom educador e de que exerce a autoridade de uma educação democrática não é aquele que faz da sua sala de aula um circo dos horrores, uma festa libertina e indisciplinar. A relação afetiva construída com os alunos, ela é uma relação de respeito em que a prática pedagógica chega a alcançar os seus objetivos. E ela é respeitosa, de professor para com os alunos, de alunos para com o professor. Ela é afetiva, de professor para com alunos, de educandos para com o educador. Ela é motivada, ela é interventiva, ela é criativa do ponto epistemológico, ela é problematizadora, ela é reflexo do intuito de liberdade e de emancipação. O que é preciso fundamentalmente mesmo é que o filho assuma eticamente, responsavelmente, sua dedicação fundante de sua autonomia. Mudou aqui agora para o filho, porque eu, obviamente, vou cortando alguns pedaços do texto, né, porque eu não posso ler o texto inteiro, mas Paulo Freire já estava falando aqui sobre essa relação que acontece dentro da casa das pessoas, entre pais e filhos, né? Que o problema que o educador enfrenta, muitas vezes, é o mesmo problema que os pais enfrentam. E essa autonomia ela tem que ser conquistada também dentro da estrutura familiar. E aí, há um entendimento até conservador, né? E esse conservador que trago não é, obviamente, uma antinomia ao progressista, não é um antônimo aqui da educação libertária, mas é uma ideia de valores mais tradicionais, de que
só a família teria essa possibilidade de diálogo, ou que seria da família essa relação. E não. A sociedade como um todo, ela adentra nessa concepção como direito, como leis, como aspectos sociais, como aspectos atitudinais. Mas vamos lá. O que é preciso fundamentalmente mesmo é que o filho assuma eticamente e responsavelmente sua dedicação fundante de sua autonomia. E é isso dentro do contexto familiar, mas eu poderia ler trocando filho por educando, por aluno, né? Que o aluno ou educando assuma eticamente e responsavelmente sua decisão fundante de sua autonomia. E poderia trocar aluno também por docente, educador, ou pela pessoa humana viver em sociedade, que é isso, né? Então, ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. Me dá minha liberdade, me dá minha parte da herança que me toca. Né? Não se trata de uma relação de filho pródigo, né? Que sai, então, né, autônomo para depois decidir. Não se trata disso. A autonomia vai se construindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Então, há um processo de amadurecimento, de maturação dessa característica, dessa atitude que é a autonomia. Porque, por exemplo, não desafiar o filho ainda criança, no sentido de participar da escola da melhor hora para fazer seus deveres escolares? Por que o melhor tempo para essa tarefa é sempre o dos pais? Por que perder a oportunidade de ir sublinhando aos filhos o dever e o direito que eles têm como gente de ir forjando sua própria autonomia? Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Ninguém decide por ninguém. Ninguém é ético por ninguém. Essa autonomia, ela vai sendo semeada e, óbvio, tem que ser garantida como um exercício para além da realidade escolar. Por outro lado, ninguém amadurece de repente aos 25 anos. Puf, amadureceu. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não, né? E, obviamente vai ter gente que não vai conseguir trilhar esse caminho. Mas, enfim, a autonomia é um processo de amadurecimento cotidiano. A autonomia enquanto amadurecimento todo dia. A autonomia enquanto amadurecimento de ser para si, é processo, é vir a ser. E esse sempre ou não do Paulo Freire, porque, obviamente, que é uma expectativa, tá? Não ocorre com data marcada, com uma idade certa. A partir de tal idade é adulto, antes disso é adolescente. Isso aqui já não é mais coisa de criança, é de adolescente. Não tem uma data marcada para cada pessoa. É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade. Vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. Ensinar, igualmente, exige tomada consciente de decisões. É como se a gente tivesse um texto que vai continuando, né? O texto freiriano, ele é poético, mas ele é também dialógico e dialético. Ele vai indo, voltando, ele pega um tema e vai um caminho, ele retorna. Mas tá, como assim, decisão? Obviamente, eu estou voltando, já pegando a continuação do tema anterior. Por quê? A minha autoridade, ela é construída a partir de um posicionamento ético, e essa ética, desse amadurecimento, ele é o possível pelas decisões. Voltamos, então, à questão central que vem discutindo nessa parte do texto, a educação especificamente humana, como um ato de intervenção, não está sendo usado como nenhuma restrição semântica. Ou seja, o que é isso de nenhuma restrição semântica? Nenhuma depuração de sentido. É inteiro o termo do ato de intervenção. Quando fala em educação como intervenção, então, o que está falando que é inteiro aqui o sentido? Eu me refiro tanto a que aspira a mudanças radicais nas sociedades, no campo da economia, das relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, à educação, à saúde, quanto a que, pelo contrário, reacionariamente pretende mobilizar a história e manter a ordem injusta. Então, Paulo Freire se coloca, e é por isso que Paulo Freire está sendo tão questionado nos últimos tempos. Porque ele coloca um lugar. Olha, existem pessoas que não estão recebendo o seu direito à educação, à saúde, a reforma agrária não acontece, o processo de trabalho é enviesado,
A gente faz reforma trabalhista com qual objetivo? Quem está querendo ser protegido? Quem está protegendo quem está querendo proteger? O que está acontecendo? A economia para quem? Tem que melhorar a economia. Óbvio, tem que melhorar a economia para vários fatores. Agora, é para só provocar lucro? E o salário do trabalhador, como é que está? E tem gente, então, que reacionariamente não quer conversar isso. A escola tem que se meter em papo de reforma agrária, de relações humanas, de propriedade, de direito, educação, enquanto política pública, tem que ser pensado na sala de aula. Não tem que. Então, Paulo Freire se posiciona. Não dá para você ser neutro nisso. Ou você escolhe uma escola que quer pensar a realidade, ou uma escola que não pensa a realidade. E ao não pensar a realidade, reforça as estruturas de poder como elas estão estabelecidas. A escola é lugar de mudança social. É isso que Freire está apontando para nós. E aí, então, docentes e discentes, com base em tudo que nós colocamos até agora, não só na aula de hoje, mas em toda a análise da pedagogia da autonomia, ele tem que tomar uma decisão. É na diretividade da educação, essa vocação que ela tem como ação especificamente humana, de endereçar-se até sonhos, ideais, utopias e objetivo que se acha ou que vem chamando politicamente da educação. É o sonho das pessoas que a gente está falando. Tá? A qualidade de ser política inerente à sua natureza. A atividade educacional, o trabalho do professor, ele tem uma natureza, uma qualidade de ser política. É impossível, na verdade, a neutralidade da educação. Está vendo porque Paulo Freire está sendo tão atacado? É impossível, na verdade, a neutralidade da educação. E é impossível não porque professoras e professores baderneiros e subversivos o determinam. A educação não vira política por causa da decisão deixa daquele educador. E não é baderna, subversividade, doutrinação que a gente está falando. É pensar os componentes pedagógicos e didáticos à luz da realidade em que vivemos. Aonde é feita a educação assim? Em todos os países efetivamente democráticos. Todos os países efetivamente democráticos tematizam as suas questões em sala de aula. Porque se espera que esse sujeito seja cidadão, se engenheiro, licenciado, se técnico, se trabalhador rural, enfim, não importa onde esse sujeito educado esteja, ele consiga fazer uma realidade daquilo que ele vive. Ele não vai ser fabricado um esquerdopatinha ou um conservadorzinho. A função da escola não é essa, produzir ou reproduzir um tipo de viés político. Uma decisão partidária. Não é isso que é feito. Se fosse assim, então os últimos governos progressistas foram bem imbecis no processo educativo, né? Porque então, olha a massa de eleitores que era para ter produzido. Não se trata disso. De criar um mandonismo de um voto do cabresto pelo viés educacional. A educação democrática intenta a pensar os conteúdos relacionados com a parte prática cidadã. É isso que nós estamos colocando. A educação não vira política por causa da decisão deixa daquele educador. Então, os educadores têm que tomar uma decisão. Porque a educação, eminentemente, por ser um processo de relacionamento humano, ela é educativa. Ela é política. A educação ela é um processo político. Quem pensa assim, quem afirma que é por obra deixa daquele educador, mais ativista que outra coisa, que a educação vira política, não pode esconder a forma depreciativa como entende a política.
Você acha que pensar a política na escola é algo de um ativista, não sei o quê, você está depreciando a prática política. A prática política não é ativismo partidário. A prática política é pensar em realidade. Estamos pensando em realidade. Vamos falar, então, vou dar uma aula de engenharia química, de química industrial, e não vou pensar a questão do saneamento básico. A questão do saneamento do Brasil não tem que ser enfrentada por engenheiros, pensada como um fator político. Quem investe em esgotamento? Por que está se investindo em esgotamento? Não está se investindo? Vamos falar de cólera? Vamos falar das doenças que são consequências do saneamento básico. Quais são os lugares que têm saneamento básico? Quais são os processos que envolvem? Por que é importante tratar a água? Isso não pode ser algo que tem que ser pensado apenas por um engenheiro. A criança, o adolescente, a educação básica não tem que pensar sobre isso. E falar de saneamento básico não é falar de política. É uma pequenez imensa, né? Uma pobreza de espírito achar o educador que se compreende como educador freiriano, ele quer ficar escrevendo cartaz falando mal de político A ou político B. Não se trata disso. Se trata de, na sua autoridade, ensinar o conteúdo que tem que ser ensinado, o método que tem que ser ensinado, a habilidade que tem que ser aferida, ensinada, conjuntamente com a leitura do mundo. Crítica, cidadã, responsável, ética, para a liberdade de maneira democrática, são valores da República. O educador, ele é um defensor dos valores republicanos e democráticos. Sua sala de aula tem que abundar essa perspectiva de valores. Pois é, na medida mesmo em que a educação é deturpada e diminuída pela ação de baderneiros, que ela, deixando de ser verdadeira educação, passa a ser política entendida como algo menor, como algo sem valor. Né? Quando a educação, então, de fato, passa a ser partidária, passa a ser um jogo de poder, passa a ser voto de cabresto, aí sim é uma política de modo negativamente entendida. Para que a educação fosse neutra, mas, no entanto, ela não é neutra. Era preciso que não houvesse discordância nenhuma entre as pessoas com relação aos modos de vida individual e social. E a gente sabe que não, que há uma discordância profunda com relação ao estilo político a ser posto em prática, aos valores a serem encarnados. Era preciso, então, para ser neutra, que não houvesse, em nosso caso, por exemplo, nenhuma divergência em face da fome e da miséria no Brasil e no mundo. Era necessário que toda a população nacional aceitasse, mesmo que elas, a miséria e a fome, aqui e fora daqui, são uma fatalidade do fim do século. Era preciso também que houvesse unanimidade na forma de enfrentá-las para superá-las. Para que a educação não fosse uma forma política de intervenção no mundo, era indispensável que o mundo em que ela se desse não fosse humano. Mas como o mundo é humano, de pessoas e de contradições, essas contradições elas precisam ser pensadas e superadas. E para serem pensadas e superadas, elas têm que ser problematizadas. Para serem problematizadas, elas têm que estar encarnadas no mecanismo cultural e social. E isso se dá privilegiando, um dos lugares para isso é a discussão em escola. A escola é essa acrópole, é essa ágora, enfim, é esse lugar, esse pátio de exercimento da democracia, porque a escola não está fora ou impermeável à sociedade. A escola é viva, viva porque é feita de humanos, de pessoas, de sabores, saberes, perspectivas, problemas, compreensões, interpretações, em que os conteúdos, então, estão ali interagindo e a pessoa vai ter que se posicionar. Olha, eu não acredito que a miséria e a fome sejam um problema divino que vai ser resolvido com um estalar de dedos de um Messias.
olha, temos esse problema. Como vamos resolver esse problema? Não é isso que nós vamos querendo preparar os nossos jovens para resolver os problemas do cotidiano e da realidade social, econômica, política de um país, de uma nação? A escola é humana, porque o mundo é humano. Há uma incompatibilidade total entre o mundo humano da fala, da percepção, da inteligibilidade, da comunicabilidade, da ação, da observação, da comparação, da verificação, da busca, da escolha, da decisão, da ruptura, da ética e da possibilidade de sua transgressão. E a neutralidade não importa de quê. O que se coloca à educadora, ao educador democrático, consciente da impossibilidade da neutralidade da educação, é forjar em si um saber especial, que jamais, jamais deve abandonar, saber que motiva e sustenta a sua luta. Se educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Ela pode alguma coisa. A educação pode alguma coisa. Se a educação não é a chave das transformações sociais, não é também simplesmente a reprodutora da ideologia dominante, da discriminação, do preconceito. A escola não pode se servir a ensinar a manter paradigmas preconceituosos, discriminatórios, enfim, racismo, sexismo, patriarcalismo. A escola tem que pensar-se. Ela pensa um mundo melhor. E ela começa, então, a ensinar e a interagir com os conteúdos, apontando para esse mundo melhor que esperamos. O que quero dizer é que a educação nem é uma força imbatível a serviço da transformação da sociedade, porque a escola tem seus erros, os seus problemas, porque assim eu queria, nem tampouco é a perturbação do status quo, porque o dominante o decrete. A escola é o lugar da perversão, da subversão. Nossa, como tentaram, no último ano, colar a pecha da irresponsabilidade às instituições universitárias no Brasil. Foi horrível. Nós passamos um 2018, um 2019 e um 2020 tentando colocar a educação pública brasileira como produtora, passo isso muitas vezes, como produtora de irracionalidades. A universidade como lugar de gente drogada, fake news espalhando a imagem de alunos nus na escola, na universidade. E isso feito de maneira mentirosa, pegando foto de outros países, de outros tempos, enfim. Por que essa guerra está sendo instalada à educação pública? Porque a escola é potente. A escola é potente. A escola é um lugar de elaboração de pessoas e mentes. A escola tem uma função social, sim. E ela não pode se calar diante da necessidade de reinventar o humano, de pensar uma sociedade mais justa. O educador e a educadora críticos não podem pensar que a partir do curso que coordenam, do seminário que lideram, podem transformar o país. É quase impossível que isso aconteça. Mas podem demonstrar que é possível mudar, de pouco a pouco. E isso reforça nele ou nela a importância de sua tarefa política pedagógica. A profissão docente tem que ser mais valorizada por conta disso. E isso exige de nós, educadores, um outro saber necessário aqui, que é o saber escutar. Recentemente, em conversa com um grupo de amigos e amigas, uma delas, a professora Ogair Garcia, me disse que, em sua experiência pedagógica de professora de crianças e de adolescentes, mas também de professora de professoras, vinha observando quão importante e necessário é saber escutar. A professora Ogair Garcia tem muita razão. Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático, é solidário,
não é falando dos outros, de cima para baixo, sobretudo como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitidos aos demais, que aprendemos a escutar. Mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Então, vamos fazer uma limpeza auditiva e aprender a escutar. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que em certas condições precise de falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar pode falar como é falar impositivamente. Quem escuta, ele fala, a fala é diferente. Até quando necessariamente fala contra posições ou concepções do outro, fala com ele como o sujeito da escuta da sua fala crítica e não como objeto do seu discurso. E nós enfrentamos esse problema muito hoje. Eu queria que nós tivéssemos essa oportunidade hoje de conversar um pouco sobre a filosofia da linguagem, que vai desembocar numa filosofia política em Habermas, por exemplo, a necessidade da ordem do discurso, né, interagindo um pouco com Foucault, pensando, trazendo outros teóricos para a cena, para a gente pensar a importância disso dentro do fenômeno social e político no Brasil hoje. As pessoas só querem falar, mostrar, evidenciar, elas não querem escutar. E a escuta é que produz crítica. Eu não posso escutar 5 minutos da pessoa e não dar possibilidade de contra-argumento. O outro não pode ser apenas objeto do meu discurso, mas tem que ser um interlocutor ativo através da minha escuta e, obviamente, ele me escutando também. Se não há escuta, não há diálogo. A panfletagem ideológica, whatsappiana das minhas ideologias. O educador que escuta aprende uma difícil lição, que é a lição de transformar o seu próprio discurso. E isso é necessário ao aluno. Às vezes, necessário ao aluno em uma fala com ele. No processo da fala e da escuta, a disciplina do silêncio a ser assumido com rigor e a seu tempo pelos sujeitos que falam e escutam é um sine qua, né? É um sem o qual é impossível, um sine qua non da comunicação dialógica. É uma necessidade da comunicação em diálogo, o silêncio. O primeiro sinal de que o assunto que fala sabe escutar, o primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe escutar é a demonstração de sua capacidade de controlar não só a necessidade de dizer a sua palavra, que é um direito, mas também o gosto pessoal, profundamente respeitável de expressá-la. Olha a beleza de Freire aqui nos pedindo para desenvolvermos a capacidade de escuta em nós educadores. Quem tem o que dizer tem igualmente o direito e o dever de dizê-lo. É preciso, porém, que quem tem o que dizer saiba, sem sombra de dúvida, não ser o único ou a única a ter o que dizer. Mas ainda que o que tem a dizer não é necessariamente, por mais importante que seja, a verdade alçareira por todos esperada. Então, não é que Freire está falando que não é o profeta, né? É preciso que quem tem o que dizer saiba, sem dúvida nenhuma, que sem a escuta, sem escutar o que quem escuta tem igualmente a dizer, termina por esgotar a sua capacidade de dizer, por muito ter dito sem nada ou quase nada ter escutado. Falou muito, mas não escutou, não dialogou. Sou tão melhor professor, então, quanto mais eficazmente consigo provocar o educando no sentido de que prepare ou refine sua curiosidade e deve trabalhar com minha ajuda, com vistas a que produza sua inteligência do objeto do conteúdo de que falo. Na verdade, meu papel como professor, ao ensinar o conteúdo A ou B, não é apenas o de me esforçar para, com clareza máxima,
descrever a substantividade do conteúdo para que o aluno o fixe. Meu papel fundamental a falar com clareza sobre o objeto é iniciar o aluno a fim de que ele, com os materiais que ofereço, produza ele, aluno, a compreensão do objeto em lugar de recebê-la na íntegra de mim. O aluno gera o conhecimento dentro dele a partir do que é colocado, mas não é o que é colocado por mim. Eu não produzo conhecimento em ninguém. O aluno produz conhecimento a partir da relação dialógica que é construída com o educador. Então, ele precisa de se apropriar da inteligência do conteúdo para que a verdadeira relação de comunicação entre mim como professor e ele como aluno se estabeleça. É por isso, repito, que ensinar não é transferir conteúdo a ninguém. Assim como aprender não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. Ensinar e aprender, necessários um ao outro, dialético, já falamos sobre isso, tem que ver com o esforço metodologicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir entendendo como sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor ou professora deve deflagrar. Então, o professor deflagra o conhecimento, mas se o professor não quer ensinar, não há em relação de ensino-aprendizagem. Se o aluno não quer aprender, não há relação de ensino-aprendizagem. Eu posso ser o professor mais bacana do universo. Se o aluno não quiser aquela relação, não vai aprender. Eu posso ser o aluno mais desejante daquele conteúdo. Se o professor não quiser se colocar na relação, esse conteúdo não vai ser ensinado nem aprendido. Então, a relação de ensino-aprendizagem depende inequivocamente das duas peças importantes, do aluno e do professor. Isso não tem nada a ver com uma transferência de conteúdo, né? Não é um disquete, um CD, um pendrive, não é um conjunto de dados que é como se fosse uma difusão facilitada, uma osmose passada de uma mente para outra. Não é assim. É uma relação que é estabelecida. Né? Então, isso não tem nada a ver com a transferência de conteúdo. E fala da dificuldade, mas, ao mesmo tempo, da boniteza da docência e da discência em relação, discência e discência, os dois. Ninguém pode conhecer por mim, assim como não posso conhecer pelo aluno. O que posso e o que devo fazer é, na perspectiva progressista em que me acho, ao ensinar-lhe certo conteúdo, desafiá-lo a que se vá percebendo, e pela própria prática, sujeito capaz de saber. Então, o professor vai instigando a relação com o conteúdo. Meu papel de professor progressista não é apenas o de ensinar matemática ou biologia, mas sim tratando a temática, que é de um lado objetivo ao meu ensino, de outro da aprendizagem do aluno, ajudá-lo a reconhecer-se como arquiteto de sua própria prática cognitiva. Gente, isso é contemporâneo demais. É compreender que o aluno tem importância ativa na relação de gestão do conteúdo, mas que o professor não é mero facilitador também deste conteúdo, que a relação ela exige em ambos, tá? Todo ensino de conteúdos demanda de quem se acha na posição de aprendiz, que a partir de certo momento vai assumindo a autoria também do conhecimento do objeto. O professor autoritário, que recusa escutar os alunos, se fecha a esta aventura criadora. Nega a si mesmo a participação neste momento de boniteza singular, o da afirmação do educando como sujeito de conhecimento. É por isso que o ensino dos conteúdos, criticamente realizado, envolve a abertura total do professor ou da professora, a tentativa legítima do educando para tornar em suas mãos a responsabilidade de sujeito que conhece. O educando é chamado à responsabilidade, mas ainda envolve a iniciativa do professor, que deve estimular aquela tentativa do educando enquanto aposta, ajudando para que a efetive. E aí, então, nessa perspectiva, vou compreendendo que a educação é por si mesma ideológica.
O poder, então, da ideologia me faz pensar nessas manhãs orvalhadas de nevoeiro, em que mal vemos o perfil dos ciprestes como sombras que parecem muito mais manchas das sombras mesmas. É o lado poético aqui, freiriano. Sabemos que há algo metido na penumbra, mas não divisamos bem, não o compreendemos bem, né? A própria miopia que nos acomete dificulta a percepção mais clara, mais nítida da sombra. Mais séria ainda é a possibilidade que temos de docilmente aceitar o que vemos e ouvimos é o que na verdade é, e não a verdade distorcida. É a visão da realidade. Né? Então, a gente começa a pensar assim, peraí, o que está acontecendo? A capacidade de penumbrar a realidade, de nos miopizar, de nos ensurdecer, que tem a ideologia faz, por exemplo, a muitos de nós, aceitar docilmente o discurso cinicamente fatalista neoliberal ou que proclama ser o desemprego no mundo uma desgraça do fim do século. É a mesma coisa. Aceitar certas verdades que a gente não está enxergando muito bem. A gente está ali tentando, vendo a sombra, meio míope, e aí coloca assim, mas o desemprego é uma realidade inconteste. É uma fatalidade ter ou não ter emprego. Será que é isso mesmo? Ou que os sonhos morreram e que o válido hoje é o pragmatismo pedagógico, é o treino técnico-científico do educando, e não só formação de que já não se fala, formação que, incluindo a preparação técnico-científica, vai muito além dessa preparação técnico-científica. Exemplo disso são os institutos federais de educação com relação ao ensino médio. Não são feitos os cursos técnicos integrados para formar para o Enem, por exemplo, mas tem sucesso nisso porque percebe-se a competência destes alunos ao ler a realidade a partir de uma outra lógica, de que não é só apenas a memorização dos conteúdos, mas a aplicação desses conteúdos. Então, isso está em todo lugar. A prática pedagógica, a educação, ela é muito além do que ensinar uma conta, a ler. Ela é uma prática ideológica e praticamente carrega isso, essa expressão que é tão negativizada para aqueles que não se comprometem com uma leitura de mundo materialista histórica, é a premissa de que eu tenho que conseguir mostrar para as pessoas algo para além das miopias. É nesse sentido que jamais abandonei a minha preocupação primeira, que sempre me acompanhou desde os começos da minha experiência educativa. A preocupação com a natureza humana, a que devo a minha lealdade sempre proclamada. Antes mesmo de ler Marx, já fazia minhas as palavras, já fundava a minha radicalidade na defesa dos legítimos interesses humanos. Ou seja, de que a educação ela tem que ser humanizadora, desalienante. Nenhuma teoria da transformação político-social do mundo me comove sequer, se não parte de uma compreensão do homem e da mulher enquanto seres fazedores da história, por eles feitos, seres da decisão, da ruptura, da opção, da escolha de lado. O humano é aquele que se compadece do outro que passa fome e vai lutar para que todos tenham o que comer. Será que é tão difícil isso? A gente pensar que todos têm direito ao pão neste mundo. Não estamos pensando em política, economia, macro, tamanho de Estado. Não se trata de ver aqui tamanho de Estado, se tem que ser mínimo, se tem que ser grande, estatizador, se é de direita, conservador, se pode aquilo ou não no corpo, se pode aquilo. Não, vamos pensar de uma outra maneira. Será que nós não vamos entender? Vai demorar a entender isso? E a escola tem um compromisso com essa realidade de que o humano não pode passar fome, que a fome não é uma realidade simples, fácil sim de ser compreendida. É tipo assim, eu faço a minha parte. Faz sua parte como? Seres éticos, mesmo capazes de transgredir a ética indispensável,
algo de que tenho interesse insistentemente falado neste texto. Tenho afirmado e reafirmado quanto realmente me alegra saber-me um ser condicionado, mas capaz de ultrapassar o próprio condicionamento. A grande força sobre que alicerçar-se a nova rebeldia é a ética universal do ser humano e não a do mercado, insensível a todo reclamo das gentes e apenas aberta à gulodice do lucro. É a ética da solidariedade humana. E enquanto a ética da solidariedade humana é evocada, a escola então passa a se comprometer com essa ética. O progresso científico e tecnológico, que não responde fundamentalmente aos interesses humanos, às necessidades de nossa experiência, perdem para mim a sua significação. E perdem mesmo. Do que adianta eu vou progredindo científica e tecnologicamente se eu não tenho avanços humanos, sociais, cada vez mais tecnológicos? Mas todo esse poder tecnológico ele tem ajudado a dar dignidade para a vida das pessoas? A todo avanço tecnológico haveria de corresponder o empenho real de resposta imediata a qualquer desafio que pudesse em risco a alegria de viver dos homens e das mulheres. Há um avanço tecnológico que ameaça milhares de mulheres e de homens de perder seu trabalho. Deveria corresponder outro avanço tecnológico que estivesse a serviço do atendimento às vítimas do progresso anterior. Então, se eu estou progredindo tecnologicamente, várias pessoas, eu criei uma máquina, que várias pessoas vão perder os seus empregos, eu deveria, então, avançar tecnologicamente ao ponto de pensar a recolocação dessas pessoas no sistema produtivo. Como se vê, esta é uma questão ética e política e não tecnológica. O problema me parece muito claro. Assim como não posso usar minha liberdade de fazer coisas, de indagar, de caminhar, de agir, de criticar para esmagar a liberdade dos outros, para usar os avanços científicos, e poderia ser livre para usar os avanços tecnológicos e científicos que levam milhares de pessoas à desesperança. Não se trata, acrescentamos, de inibir a pesquisa e frear os avanços, mas de pô-los a serviço dos seres humanos. A aplicação de avanços tecnológicos com o sacrifício de milhares de pessoas é um exemplo a mais de quanto podemos ser transgressores da ética universal do ser humano e o fazemos em favor de uma ética pequena, a de mercado e a do lucro. Ensinar exige disponibilidade para dialogar sobre tudo isso. Nas minhas relações com os outros, que não fizeram necessariamente as mesmas opções que eu fiz, no nível da política, da ética, da estética, da pedagogia, nem posso partir de que vejo conquistá-los, não importa a que custo, nem tão pouco tempo que pretendam conquistar-me. É no respeito às diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência entre o que faço e o que eu digo, que me encontro com eles ou com elas. É na minha disponibilidade à realidade e construo a minha segurança, indispensável à própria disponibilidade à realidade sem segurança, mas é impossível também criar a segurança fora do risco da disponibilidade. Como professor, não devo poupar oportunidade para testemunhar aos alunos a segurança com que me comporto ao discutir um tema, ao analisar um fato, ao expor minha posição em face de uma decisão governamental. Minha segurança não repousa na falsa suposição de que sei tudo, de que sou o maior. Minha segurança se funda na convicção de que sei algo, que é uma posição de humildade, né? E de que ignoro algo. Minha segurança se funda na convicção de que sei algo e de que ignoro algo, que se junta à certeza de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei. Minha segurança se alicerça no saber confirmado pela própria existência de que, se minha conclusão de que sou consciente atesta de um lado minha ignorância, me abre de outro o caminho para conhecer. Então, 2 pontos aqui muito importantes. Primeiro, nós temos uma posição antes de tudo que existe.
Segundo, ao ter essa posição, eu tenho que fazer esse gesto de humildade de perceber que eu posso ser convencido de outra coisa e o que eu conheço eu posso vir a conhecer de outro modo, conhecer mais. Eu não sou o dono do conhecimento. Eu posso, inclusive, mudar de posição. Por isso, o diálogo é tão importante. O poder dominante, entre muitas, leva mais uma vantagem sobre nós. A gente vai apontar aqui para a televisão, né? É que para enfrentar o ardil ideológico de que se acha envolvida a sua mensagem na mídia, seja nos noticiários, nos comentários aos acontecimentos ou na linha de certos programas, para não falar de propaganda comercial, nossa mente ou nossa curiosidade teria que funcionar epistemologicamente todo o tempo, e a gente não consegue isso. Nossa mente não funciona epistemologicamente todo o tempo, a gente não é crítico e está pensando em todo momento, e aí nós somos bombardeados a todo momento com um conjunto de informações que nós temos que processar. E muitas vezes a gente não consegue processar toda essa informação. E os mecanismos de comunicação de massa têm esse poder, né? Tem muito esse poder. Isso não é fácil, mas se não é fácil estar permanentemente em estado de alerta, é possível saber que, não sendo um demônio que nos espreita para nos esmagar, o televisor diante do qual nos achamos não é tampouco um instrumento que nos salva. Então não é nem um anjo, nem um demônio. Aqui Paulo Freire, no seu tempo, está falando do televisor, mas a gente poderia estar falando de todas as redes sociais de acometimento da internet ultimamente. Né? Talvez seja melhor contar de 1 a 10 antes de fazer a afirmação categórica a que White Mill se refere. É verdade. Ouvir no noticiário das 20 horas. Ou seja, considerar que é verdadeiro tudo aquilo que é trazido enquanto informação. Então, nós, como educadores, ainda temos essa outra responsabilidade. E ainda, digamos, essa dificuldade, porque pensar eticamente as questões humanas esbarram nas questões de como as elites que detêm os meios de comunicação e criam a sua verdade através desses meios de comunicação bombardeiam as classes menos favorecidas ou em vulnerabilidade com um convencimento de que uma coisa é real, quando na verdade não precisa ser ou não é real. E aí, o fim, Paulo Freire coloca que nós precisamos gostar dos nossos educandos. A relação tem que ser uma relação afetiva. E o que dizer, mas sobretudo o que esperar de mim, se como professor não me acho tomado por esse outro saber, ou de que preciso estar aberto ao gosto de querer bem, a coragem de querer bem, aos educadores e à própria prática educativa de que participo. Esta abertura ao querer bem não significa, na verdade, e porque professor, me obrigo a querer bem a maneira que tenho de autenticamente selar o meu compromisso com os educandos, uma prática específica do ser humano. Na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade. Não existe essa. Eu preciso ser sério, né? Posso ser sério e afetivo. Não é uma coisa ou outra, né? Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais distante e cinzento me ponha nas minhas relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis, ou seja, no conteúdo, né, que devo ensinar. Tem gente que acredita nisso ainda até hoje. Para ser sério, precisa ser cinzento e frio. A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. Ou seja, a afetividade não está apartada do gesto pedagógico, do gesto de ensinar, do aprender. O que não posso, obviamente, permitir é que minha afetividade interfira no cumprimento ético de meu dever de professor, no exercício da minha autoridade. Então, a afetividade não pode fazer gente bobo, passar todo mundo. Ah, pela aprovação porque eu amo vocês. Isso aí não é afeto, isso aí é irresponsabilidade. Não posso condicionar a avaliação do trabalho escolar de um aluno ou maior ou menor bem-querer que tenha por ele. Então, a avaliação é a avaliação. Mas a afetividade entra na gama não como uma pedagogia do passar a mão na cabeça. Né? Não se trata disso. E aí eu não estou sendo profissional. Estou convencido, porém,
de que a rigorosidade, a séria disciplina intelectual, o exercício da curiosidade epistemológica não me fazem necessariamente um ser mal amado, arrogante, cheio de mim mesmo. Vou repetir isso, tá? Eu, para conduzir a sala de aula, não preciso entender-me ou me colocar como uma pessoa mal amada, arrogante, cheia de mim mesmo. Dar lugar à afetividade é saúde também no ambiente escolar. Ou, em outras palavras, não é a minha arrogância intelectual a que fala de minha rigorosidade científica. O rigor científico, a seriedade profissional, não é a mesma coisa que a arrogância intelectual. Tem muita gente arrogante pensando que justificando a sua arrogância, dizendo que ela é rigorosidade científica. Não é. O tempo disso já acabou. Tá? Essa justificativa, essa desculpa não vale mais. Nem a arrogância é sinal de competência, nem a competência é causa de arrogância. Não nego a competência. Por outro lado, de certos arrogantes, tem certos arrogantes que são competentes, mas lamento neles a ausência de simplicidade, que não diminuindo em nada seu saber, os faria gente melhor, gente boa, gente mais gente. E talvez seja um pouco disso que a gente precisa. O caminho dessa disciplina hoje nos conduziu inevitavelmente a um caminho muito, muito, muito humano. A pedagogia para nós hoje mostra, a pedagogia da autonomia nos mostra hoje um caminho de excepcionalidade humana ou da educação como uma especificidade humana, mas por um caminho bonito de conquistar a liberdade pela autonomia, de conquistar a autoridade pela afetividade. E esses dois caminhos, eles não são caminhos alienados, são caminhos de intervenção, caminhos de prática específica de perceber as contradições no mundo. Então, meus queridos, eu deixo aqui o meu grande abraço e para todos os educadores que a gente esteja, de alguma forma, nos colocando em conversa por esse vídeo e que conseguiram chegar até o final, né? Porque reconheço a dificuldade de que as pessoas também vejam filmes, aulas mais longas até o final, né? As pessoas param nos meios, né? Mas você chegou até aqui, o meu carinho à nossa profissão. Ser educador hoje é, antes de tudo, um caminho de resistência, de luta. Graças às dificuldades, aos enfrentamentos que têm sido necessários que façamos para defender a nossa profissão, a ética e a beleza da nossa profissão de educadores. Um grande abraço, a gente se vê numa próxima aula. É isso, gente. Tchau, tchau.